Então, gente, resolvendo a lista de exercício, questão número 1 sobre a estrutura da vitamina C. Vamos lembrar que aonde não aparece nada, por exemplo, nesse ponto, aqui, aqui, é que na verdade eu tenho um carbono que está escondido e aí eu tenho que conferir quantos hidrogênios tem nesses carbonos. Aonde o carbono aparece, por exemplo, aqui, ele já indica o número de hidrogênios, ok? A primeira pergunta que é feita é qual o número de carbonos tetraédricos. Então vamos lembrar, o carbono pode ser tetraédrico, pode ser trigonal, pode ser linear. Depende do número de ligações que ele faz. Quando ele faz ao mesmo tempo duas duplas ou quando ele faz uma tripla, ele é linear. Quando ele faz uma dupla, ele é trigonal. E no caso, eu quero os tetraédricos, são aqueles carbonos que fazem somente ligações simples. Então vem aqui, ó. Esse carbono não tem dupla, não tem tripla, então ele é tetraédrico. Esse aqui também. Esse aqui também. Agora, aqui, aqui e aqui, nós temos carbonos que fazem uma dupla, então eles já não são tetraédricos, ok? Então, a nossa primeira resposta é... Então, nossa primeira resposta é 3. Aí, depois ele pergunta, qual o número de carbonos sp2? Carbonos sp2 são os carbonos que fazem duplas ou triplas, ou seja, nós temos 3 carbonos do tipo sp2. Depois, quais as funções orgânicas presentes? Então, vamos identificar uma por uma. Então, vamos lá. Aqui onde aparece essa hidroxila e aqui também, essa hidroxila está ligada a um carbono que não faz dupla, não faz tripla. Essa hidroxila também está ligada a um carbono que não faz dupla, não faz tripla. Então, nós temos aqui a função álcool. Já aqui, onde tenho esse oxigênio entre dois carbonos, sendo um dos carbonos um C dupla O, essa estrutura aqui representa o éster. E, por último, aqui embaixo, ó, também tem hidroxila, assim como no álcool, só que a hidroxila está ligada a um carbono que faz dupla. Aqui também, hidroxila ligada a um carbono que faz dupla. Então, nós temos a função enol, ok? Na questão 2, ele está pedindo a fórmula molecular da cafeína, que é essa estrutura aqui. Fórmula molecular é aquela fórmula mais simples, simplificada, né, que indica o número total de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios e assim por diante. Então, vamos identificar aqui os carbonos primeiro. Ó. Eu tenho um carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu começo aqui indicando C8, que são 8 carbonos nessa minha estrutura. Depois, número de hidrogênios. A gente vai ter que conferir carbono por carbono, tá? Esse carbono, por exemplo, aqui, ele já está fazendo 1, 2, 3, 4, então ele não tem H. Esse aqui também não tem H. Esse aqui também não tem, porque ele também já está fazendo 4. Ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui também. Então, nós temos esses 3 hidrogênios, mais esses 3, 6, mais esses 3, 9. E esse carboninho aqui, ó, ele só está fazendo 1, 2, 3. Então, ele tem um H. Então, eu tenho um total de 10 Hs. Oxigênios. Nós temos oxigênios na nossa cadeia? Temos 2 oxigênios. Então, eu venho aqui e ponho O2. E por último, quantos nitrogênios nós temos na nossa cadeia? 2, 3, 4. Então, N4. Ok? Então, essa é a nossa fórmula molecular. Depois ele pergunta quantas funções ou quais as funções estão presentes nessa estrutura. Vamos lá, mesma coisa que a gente fez no exercício número 1. Nitrogênio ligado diretamente a um C dupla O, isso aqui caracteriza a função amida. De novo, nitrogênio ligado a um C dupla O. De novo, nitrogênio... Ah, não, aqui, ó. Esse nitrogênio não está ligado a um C dupla O, tá vendo? Ele é só um nitrogênio que perdeu. O nitrogênio sempre faz 3 ligações. E aí ele tem cadeia carbônica para cá, para cá, para cá. Isso caracteriza uma amina terciária. E a gente ainda tem uma funçãozinha aqui, que é quando o nitrogênio faz uma dupla ligação, que a gente chama de
mina, ok? Então essas são as funções presentes nessa estrutura, são todas nitrogenadas, tranquilo? Sobre as estruturas abaixo aí, nós temos o paracetamol e o AAS, ácido acetil salicílico. Ele quer saber as funções presentes, funções orgânicas, né, presentes nessa estrutura. Então, de novo aqui, ó, nitrogênio ligado a um C dupla O é uma amida. Isso no paracetamol. Hidroxila ligada diretamente a um anel aromático é um fenol. Essas duas estruturas estão no paracetamol, ok? Já no ácido acetil salicílico, AAS, nós temos hidroxila ligado a um C dupla O na extremidade de uma cadeia é um ácido carboxílico. E oxigênio ligado a um C dupla O no meio de uma cadeia é um éster. Cuidado para você não confundir com éter. O éter é quando você tem um oxigênio entre dois carbonos, mas um dos carbonos não pode ser carbonila, ok? Então essas são as respostas dessa questão. Tranquilo? Na questão 4, aí a gente vai estudar gases. Ele fala assim, ó, certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros, então ele me deu o volume que eu tinha, 120, a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou 700 milímetros de mercúrio, ele me deu a pressão inicial, e ele me deu a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Qual será a pressão? Então ele quer saber a pressão final, quando o volume for de 30 litros, mantendo-se a temperatura constante. Mantendo-se a temperatura constante, isso caracteriza uma transformação isocórica, lei de Boyle, ok? Eu não mexo na temperatura. Então, a primeira coisa, vamos relembrar a fórmula que a gente vai usar aqui. Então, essa é a fórmula da equação geral dos gases. E o que acontece? Como a temperatura está constante, temperatura inicial e temperatura final é a mesma. Então, essa fórmula vai ficar mais resumida. Então, ela vai ficar a pressão inicial vezes volume final igual a pressão final vezes volume final. E a gente vai substituir as informações. Lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. Você vai pegar a temperatura, quer dizer, a gente não vai usar a temperatura aí, mas se tivéssemos que usar, teríamos que somar com 273 a temperatura em graus Celsius. Então, substituindo as informações, pressão inicial 700 vezes volume inicial 120 litros, igual a pressão final, que é o que ele quer, vezes volume final, que é 30 litros. 700 vezes 120, depois dividido por 30, a gente vai ter a pressão final. Tranquilo? Na questão 5, ele pede para você indicar o tipo de transformação. Então, vamos lá. No primeiro gráfico, o que eu tenho? Estou variando o volume e estou variando a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta também. Nesse tipo de transformação, a pressão está sendo mantida constante. Como é que é o nome dessa transformação? Então, essa é a transformação isobárica. Já a letra B, o que eu tenho aí? Eu tenho uma variação na pressão e na temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta também e elas são diretamente proporcionais. Essa é uma transformação em que o volume está sendo mantido constante. Isocórica. Isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Tranquilo? E a letra C, nós temos uma transformação que, à medida que eu vou diminuindo, por exemplo, a pressão, do ponto 2, eu tinha a pressão 2, o volume era 2 litros. Quando eu diminuí a pressão, o volume aumentou. Então, elas são inversamente proporcionais. É a transformação isotérmica. Lei de Boyle. Tranquilo? Vou deixar só vermelhinho aqui.